Boa noite, estamos entrando ao vivo em mais um programa Vinha de Luz aqui na Rádio Cultural FM de Torres, no Rio Grande do Sul. E a gente fica muito feliz de ter mais uma vez a presença de todos esses amigos que têm compartilhado conosco essas noites. Eu sou o Cristiano Alves e eu estou aqui hoje com a Lilian Camargo e a gente veio fazer um bate-bola sobre um tema diferente. A gente terminou, né, as leis morais na semana passada. Então a gente vai fazer um bate-bola, um tema um pouquinho de diversidade assim nessa semana. Inclusive você pode sugerir temas que a gente venha abordar aqui dentro das nossas plataformas no Facebook, através da página da Sociedade Espírita Caminho da Luz, do grupo, né, que nós temos no Facebook também da mesma sociedade, e compartilhados com os nossos amigos aí da Sociedade Espírita de Bezerra de Menezes, de outros tantos amigos que têm compartilhado essas apresentações. Também quero agradecer a volta aqui da Luísa Schaeffer, que estava uns dias fora aí em São Paulo trabalhando e agora está aqui conosco aqui nos estúdios da Rádio Cultural FM. Boa noite, Lilian. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Nelson. Seu Nelson Pérez também está aqui conosco, dirigindo aqui a mesa de controle da Rádio Cultural. E a Luana não gosta de falar muito, sim, mas ela está nos ajudando aqui no Facebook, pode mandar as perguntas, aquilo que a gente for comentando, ela vai incluindo ali nos comentários, né, algumas referências que a gente traga aqui sobre o tema da noite de hoje. Qual é o tema hoje, Lilian? Hoje nós vamos nos ensaiar numa bem-aventurança, né, Cristiano? Que agora, como o Cristiano disse, a gente deu, né, uma encerradinha nas leis morais, não esgotamos o assunto, é claro, mas demos uma pincelada e agora vamos nos aventurar um pouquinho nas bem-aventuranças. Bacana, bacana. Vale lembrar que a gente tem uma enormidade de temas a serem abordados aqui. Somente a psicografia de Chico Xavier nos rendeu uma maravilhosa safra de 500 livros, né? Mas, se nós considerarmos todas as obras, todas as páginas que Allan Kardec nos deixou no seu período no século XIX, são aí também uma enormidade de páginas através das obras básicas, da Revista Espírita e de obras complementares, né? Então a gente tem muitos temas, muitos assuntos e você está convidado aí a escolher parte desses temas, tá bem? E qual é o tema que tu nos trouxe hoje, por favor? Então, dentro desse tema, né? Quais são os aspectos, né? Antes da gente avançar um pouquinho mais, assim, esse fim de semana aconteceu em Curitiba, né, uma conferência, a 19 conferência em Curitiba sobre o Espiritismo. E a Sandra Della Pola, que é aqui do Rio Grande do Sul, fez uma exposição e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Embora a gente já tivesse combinado, né, Cristiano, antes que a gente ia adentrar assim, as bem-aventuranças, e ela dizia que a lei mosaica ela era para a infância mesmo espiritual nossa, né? Porque ela sempre começava com não, sempre com uma proibição, né? Não matarás, não adulterarás. Então era aquela linguagem lidando com a criança infantil que nós éramos, dizendo não, 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 proibindo. E as bem-aventuranças, elas vêm nos dizendo o que nós devemos fazer. Não o que nós não devemos fazer, mas o que nós devemos fazer. Então já é para um outro estágio evolutivo nosso. Que legal. Isso dentro da teoria da justiça a gente chama de direito positivo e de direito negativo, né? Ah, não sabia. E com a evolução da humanidade a gente tem saído mais do direito positivo e mais para um direito negativo, baseado até numa própria questão consciencial mesmo, né? Interessante. Eu achei bem interessante isso. Então, hoje nós vamos dar uma passeadinha assim pela bem-aventurados os que são misericordiosos, né? E até nós estávamos conversando aqui sobre o contexto, sobre o momento em que Jesus fez o Sermão do Monte, como é conhecido, as bem-aventuranças, que são conhecidos por diversas religiões, né? Inclusive, foi Buda quem que disse: se perdesse todos os livros
do mundo e sobrasse as bem-aventuranças, o mundo não estaria perdido, teria um ponto de partida, né, de onde continuar a partir das leis morais. Gandhi tem uma referência às bem-aventuranças do Cristo, né? Realmente, demonstrando que os ingleses, que eram cristãos, diferente dos hindus, né, que estavam na Índia, tinham que seguir, né, esse exemplo do Cristo, que na verdade era pro forma, né? Eram cristãos pro forma, como muitas vezes em tantas vidas nós fomos, né, cristãos pro forma, com um conhecimento ou com uma cultura cristã, mas com a não observância desses ensinamentos que Jesus imortalizou de tantas maneiras. E as bem-aventuranças são um momento em que Jesus ele sobe até uma montanha, ele alivia os corações daquelas pessoas, fala a uma multidão, é narrado no livro Boa Nova, no livro de Amélia Rodrigues também, psicografia do Divaldo, que nos emociona porque mostra que se a gente tiver vontade de fazer as coisas certas, tiver sede de justiça, tiver fome, tiver qualquer atribulação na vida, a gente vai superar, vai passar isso, porque Deus está tá ciente dessas circunstâncias em nossas vidas e elas têm um propósito, né, de reestruturar, de ressignificar as nossas preferências, muitas vezes erradas em outras vidas, mas nessa mesma. Às vezes a gente aproveita essa oportunidade e nessa mesma a gente já consegue fluir por princípios melhores, por valores melhores do que a gente estava vivendo até então. Vamos continuar. Eu estou vendo aqui o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, é isso, Lívia? Isso. Então, no capítulo 10, Allan Kardec traz para nós o bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Tem um livro que é muito bacana de trabalhar o Sermão do Monte, que é o livro do Sérgio Lopes. Sérgio Lopes. Né? O Código do Monte, né? Código do Monte. E ele faz analogias com o Sermão do Monte, os nossos chakras, as doenças psicossomáticas que nós desenvolvemos na ausência, né, das práticas recomendadas por Jesus no Sermão do Monte. Como esse dos misericordiosos, eu estava lendo nesse livro do Sérgio, a misericórdia, ser misericordioso é uma virtude do perdão, de quem misericordioso é aquele que sabe perdoar. Então, já vem por aí nos dizer tudo que traz essa bem-aventurança. Ela está muito intimamente ligada à capacidade de perdoar, de ser indulgente, de ter compaixão. E a compaixão, não a compaixão simplesmente de ter pena, ter piedade, de dar esmola. A compaixão de se colocar no lugar do outro e compreender que motivos, que situação a pessoa experimenta para se equivocar, para nos magoar, para ter pisar no pé de alguém. Né? Às vezes a gente fala isso, que um exemplo que a gente costuma dar, às vezes pisou no pé, quem teve o pé pisado fica furioso, já levanta querendo xingar. Mas o que estava acontecendo, né? A pessoa às vezes está nervosa, está com algum familiar doente, está numa correria. E qual que é o contexto que a pessoa vive para a gente ter compaixão neste momento? A gente tem uma tendência natural a tornar superlativos os nossos problemas e a subestimar os problemas das demais pessoas, né? Naturalmente a gente vive a nossa própria vida. E às vezes se dá um valor a ela diferente da que a gente deveria dar às demais. E esses princípios, eles estão dentro da lei de conservação, que a gente já abordou aqui em outros programas, mas eles trazem um certo prejuízo quando a gente não consegue equacionar
a capacidade de, no mínimo, se colocar no lugar do outro, né? Isso não significa que a gente vai viver a vida do outro, que a gente vai resolver todos os problemas da outra pessoa, né? Que a gente não vai fazer aquilo que recomenda-se no avião, né? Antes de colocar a máscara do seu vizinho, de uma criança que está do seu lado, põe a sua, porque você precisa respirar, aí respirando você faz as demais coisas. Então, evidentemente, que a gente tem que ter o cuidado conosco, né? Afinal, a gente tem que se alimentar por si mesmo, tomar remédio por si mesmo, ir ao médico por si mesmo, enfim, colocar o agasalho agora que o inverno está voltando, né? Colocar o agasalho por si mesmo. Quer dizer, são tantas as tarefas que nos cabem de forma individual, mas se colocar no lugar do outro e procurar enxergar como ele está enxergando as coisas, às vezes a gente pode compreender que no lugar dele nós agiríamos de forma muito diversa. Talvez muito pior do que nós temos julgado esse irmão, né? E aí fica sempre a meditação para a gente saber ou ressignificar aquilo que ele está passando. E às vezes quando a gente tolera um ato de agressividade de um irmão nosso, a gente acaba ganhando uma... Porque quase todo mundo se envergonha depois desse ato vamos dizer assim, né? De obstrução assim, das liberdades alheias, né? De invasão das liberdades dos outros, né? A pessoa acaba se envergonhando, desde que a gente não entre na onda dessas pessoas e consiga agir como Jesus nos disse, dando a outra face, que é uma face moral, que é uma face com um tom de voz diferente do nosso irmão. E aí nós vamos lembrar de Jesus aqui falando, né, em traduções diferentes, mas Jesus nos dizendo que ele quer misericórdia, ele não quer sacrifício. Então a gente tem aí um cenário, eu vou abrir aqui para nós, vou pedir para a Luísa compartilhar com vocês, porque Jesus tem uma mensagem que é muito bonita, né? No momento em que ele... E o Haroldo Dutra Dias ele traduz isso de uma maneira um pouquinho diferente, ele diz, na tradução do grego para o português, ficou que ele não queria sacrifício, né? Que ele não queria, perdão, oferenda, mas sim misericórdia. Mostrando que todos os dons que nós adquirimos com Deus não são para devolvê-lo, ou a ele, ou a Jesus, mas sim aos nossos irmãos. Então a gente às vezes fica pensando, né? Se a gente não deve fazer algum tipo de agrado a Deus. Evidentemente que o amor a Deus, ele realimenta essa chama, porque a gente se liga mentalmente a espíritos maiores, né? Mas eu fico pensando assim, será que a gente não tem que fazer tudo pelo nosso irmão? A gente não vai estar agradando a Deus igual, né? Então, as oferendas são dispensáveis. Desde o tempo de Jesus ele já havia falado isso. Agora, a misericórdia não. A misericórdia não. Né? E ela é fundamental para a gente rever as nossas posturas. Eu achei muito interessante quando tu falaste da outra face, porque eu já ouvi assim essa passagem ser interpretada. Eu acho que às vezes a gente tem uma tendência a puxar por um lado menos evoluído, né? De contextualizar a outra face como olho por olho, dente por dente, sabe? Vou fazer o mesmo que me fez. E não é isso, como tu falou, não é isso que Jesus quis dizer quando disse da outra face. Ele quis dizer, mostra a outra versão, mostra outro lado, né? Não a mesma situação, a mesma coisa, mas as coisas de uma forma diferente. Como que pode ser o outro lado da história, né? Estamos dando uma arrumadinha aqui que nosso suporte está caindo. Não é nós que estamos caindo, continuamos pezinho, sentadinho na cadeira, suporte do celular. Nós temos aqui, né,
um grande background, né, gente? Dezenas de pessoas, só que daí são espíritos amigos, né, que estão aqui nos ajudando. Então, assim, o celular a gente ainda tem que usar, né, mãos materiais para poder arrumar ali. Mas eu até eu acredito, assim, que como existem formas de a gente ser misericordioso, né? E normalmente a gente pensa, às vezes, quanto é mais rápido, mais prático a gente devolver, né? Eu vejo ainda pessoas se vangloriar, fiz fulano ficar quieto. E às vezes eu fico, que bom, esse venceu, às vezes. Né? Esses dias eu ouvi um amigo, assim... Venceu quem ficou quieto, e ele disse né? assim, depois que eu acabei com o último argumento dele, aí eu fiquei pensando, assim, né, que ousadia, será que ele não calou para que não seguisse com a contenda, né? Porque para nós ganharmos de fato os argumentos, a gente tem que conquistar o coração do nosso irmão, né? Não haveria outra maneira, né, de nós conquistar o coração, ganhar uma contenda que não fosse. E aí Kardec tem um desempate para isso, né? Ele fala que se ele visse duas pessoas discutindo, para ele apoiaria aquele que fosse mais caridoso. Tivesse o coração mais generoso, né? É verdade, eu sempre lembro disso também. Mas é interessante que Jesus aborda, né, que nós devemos perdoar para que Deus perdoe também. Não que Deus não iria nos perdoar, né? Mas o que acontece? Deus que não está nos mas as consciências mas também está no Evangelho. É triste, não, perdoar. Será que é possível esquecer? Como é esse esquecimento? Que tipo de esquecimento é esse? Olha, amnésia? Eu tenho tido eu posso dar um testemunho em alguns casos, assim. Acredito que a nossa memória, de fato, ela tem uma função, né, na nossa vida e, às vezes, de fato, ela pode ser orgânica, mas é possível esquecer também. E, geralmente, pode estar atrelado, né, ao não comentário depois que se aborda o tema, depois que a gente resolve perdoar, né, a gente não comentar. Por quê? Porque cada vez que a gente lembra de alguma coisa, a gente passa a viver. Tanto que se a gente tiver uma situação de trauma, a gente fica lembrando daquele trauma, nosso corpo às vezes soa, ele tem toda vamos dizer, uma função fisiológica ativada com base naquela lembrança. Então, assim, se a gente se abstém, pelo menos, comentar com as pessoas, não falar mal das pessoas que nos ofenderam, a gente inicia um processo que eu posso dizer que é de discernimento. Sim, o perdão vai de forma muito mais suave. Porque senão a gente chega como se fosse de cola. Então, cada vez que a gente tem uma nova lembrança e aquela pessoa, é como se a gente permitisse que ela grudasse em partes da nossa mente e aí, se outra parte do nosso isso vai se tornando cada vez maior. Então, é a legítima bola de neve, né? Então, se a gente eliminar comentários pejorativos, inclusive aqueles comentários que a gente tem, quando a gente tem estamos diante de irmão, estamos no momento injusto pelo mais frágil, a gente conversa com aquele irmão, né, dentro da proposta evangélica, de culpar a pessoa em particular, explicar nossas posições de forma afetuosa, ou entrar dentro, né, de uma comunidade, é necessário, sim, o evangelho, o espiritismo também fala isso, né, porque na equação a gente deve mostrar, ao conversar com alguém, né, se aquela pessoa está fazendo mal só a ela ou às pessoas,
né? Ou só a nós, ou a mais pessoas. Aí nessa equação que a gente conversa com a pessoa, é necessário que a gente considere alguns aspectos importantes. A gente teve razão naquilo que a gente falou, ótimo, o assunto está encerrado, a gente já resolveu. E não ficarmos fazendo depois comentários pejorativos, né? Por quê? Porque a gente retoma o mesmo princípio da bola de neve. E aí, se no primeiro caso a gente é perdoado, né, ao fazer uma contemporização para o crescimento, né, de todos ali envolvidos, no segundo caso não. No segundo caso, a maledicência, é a falta de misericórdia. A razão que a gente tinha, a gente acaba perdendo, né? E essa é uma questão importante para todos nós. A gente saber se colocar de uma maneira compassiva. Acho que é uma palavra que está indo na moda aí, né? Vem de compaixão, né? É um ponto de vista muito pertinente esse, né? Porque muitas pessoas dizem assim, ah, mas esquecer é impossível. Porque como tu falaste, tem a memória orgânica, que se nós não temos amnésia, a gente vai lembrar do fato. Inclusive porque é necessário. Porque dependendo do que aconteceu, é importante que nós nos recordemos para evitar de cair no mesmo engano. Não, vai que foi um engano, né? Uma pessoa te enganou. De alguma forma a pessoa te usou para alguma coisa. Se tu esquecer atualmente, é capaz de acontecer de novo. Uma coisa que te prejudica, pode prejudicar outras. Então, nós vamos sim recordar. Isso é normal. A questão é como que tu recorda, como que tu vivencia. E realmente, não faz nenhum esforço para se afastar, para deixar aquela situação equivocada lá para trás, ficar toda a vida comentando, se colocando na posição de vítima, que é o que a gente gosta muito de fazer, né? Sim. Se vitimizando, relatando. Revive, como o Cristiano falou, fica revivendo aquelas emoções, aquelas sensações e não tem perdão envolvido nisso, porque o verdadeiro perdão é quando tu se liberta da mágoa que a situação te causou. A mágoa, o sofrimento. Quando tu se libertar do sofrimento é que verdadeiramente o perdão aconteceu. E tu estava falando da cola, né? Eu estava lendo também o ressentimento pode ser comparado a uma brasa, né? Que tu pegou e tá ali. Quanto tempo tu quiser ficar com ele, mais tu vai te machucando. Então, deixa pra lá, tenta se afastar do problema. Nem que, num primeiro momento, precise se afastar das situações, dos lugares, das pessoas que te fazem recordar. Porque é um processo de cura. Não adianta de nada ficar com ressentimento, com a brasa na mão e querer jogar essa brasa de volta naquela pessoa, naquela situação que te feriu. Porque tu é que vai se queimar toda vez que pegar a brasa e tentar jogar, né? E também não é interessante, do ponto de vista psíquico, tentar excluir, botar num cantinho lá da mente e não trabalhar isso. Porque vai somatizar no corpo físico. De alguma forma vai estar te prejudicando. Porque tu não lidou, não elaborou, não pensou, não contextualizou como que aconteceu, quais os motivos que o outro tinha, o que te feriu, foi o amor próprio, foi realmente alguma coisa que muitas vezes a gente comete um erro, sabe que cometeu, e isso é que nos fere também, né? Então, o outro nos falou uma coisa que nos machucou, porque a gente sabe que é verdade, machucou muito. A gente tem uma verdade ali que a gente nega pra gente mesmo, defeito que tem. Ah, Lilian, tu é muito lenta pra fazer as coisas. Bah, me ofendi, fiquei muito magoada. Mas eu sei que sou lenta mesmo. Isso é um espinho, como disse a irmã Ila. É um espinho na minha carne. Sei que sou lenta. A pessoa me falou, me magoou e eu não quero perdoar. Então, eu simplesmente isolo, não quero trabalhar sobre isso, mas é uma coisa que vai ficar mal resolvida em mim. Então, nos conhecer, saber realmente, será que isso não é uma característica minha, que talvez eu tenha que aprender a lidar com isso, admitir para mim mesmo que tenho, não me machucar com isso. Então, o perdão envolve tanta coisa, né? A gente podia ficar
a noite toda falando do perdão, do auto-perdão. Claro. Realmente, a gente está sujeito a tantas questões morais, que nos envolvem a complexidade das nossas existências, que tem, né, uma característica muito própria dos nossos desafios internos. Mas o fato é que perdoar sempre é melhor. Evidentemente que a gente tem situações, né, em que a gente pode considerar os dispositivos legais, a gente pode considerar algumas formas, né, instituídas. Mas de ordinário a gente tem aí, acho que 99% dos casos, condições de solucionar por nós mesmos, né, escolhendo melhor o tipo de reação que nós vamos ter. E a gente vem falando um pouquinho nesse tema de misericórdia, né? E eu acredito que vale a pena o pessoal se situar dentro desse contexto, né? Lá no capítulo 5 de Mateus, do Evangelho, né? Do Novo Testamento, capítulo 5 de Mateus, e olhar lá o versículo 7, que é esse que nós estamos trabalhando. Eu acho que dá para... Nós vamos compartilhar ali o capítulo todo. E esse capítulo trata das bem-aventuranças, que são, vamos dizer assim, um compêndio de consolação, tocando o coração das pessoas simples. É muito bonito que ele trata, né? Não uma elite intelectual, ele trata todas as pessoas com um potencial enorme de felicidade baseado na resistência moral. Então, o Sermão do Monte ele é um conjunto. E eu lembro de uma história da Anete Guimarães, que ela brincava, assim, né? De que o espírita que não tivesse lido o Sermão do Monte, ele tinha que sentir vergonha, né? E aí ela falava isso porque é um código moral. Dela citou o caso que falaste aqui, do Gandhi, que falava do Sermão do Monte. E aí eu senti profunda vergonha, porque eu acho que eu nunca tinha lido ele do começo ao fim, assim, de forma a refletir, né? Aí foi onde eu tomei um pouco, no ditado popular, de vergonha, assim, né? E aí eu vou ler não só o Sermão do Monte, né? Vou ler o Evangelho inteiro. E aí a gente pegou o Evangelho do Haroldo, que vai até Atos dos Apóstolos, e leu ele inteiro, assim. E a gente, eu particularmente senti vergonha de não ter lido antes, porque bastava eu ter lido Mateus completamente e já teria tido subsídio para tantas ações. Vi um Jesus muito mais amoroso, um Jesus muito mais compassivo, muito mais leve, né? Um Jesus muito leve, que ele nos convida, né? Ele é quase como uma brisa, assim, que nos toca de forma natural. Jesus é natural. Eu ouvi esse fim de semana uma exposição do Divaldo e ele falava sobre os evangelhos. Daí ele falou que ele já tinha lido a tradução que tinha, né, que não foi feita pelo Haroldo, uma anterior que é uma das mais fidedignas, assim. E daí ele diz assim, mas depois veio esse tal de Haroldo me dar um trabalho de ter que me fazer reler todo o Novo Testamento. E ele disse que nas páginas traduzidas pelo Haroldo, ele realmente encontrou esse Jesus que tu falou, sabe? Uma linguagem mais leve, mais acessível para nós. Não que ele tenha traduzido de forma diferente do que é, porque ele traduziu direto do grego. Mas é muito gostoso, realmente, assim, se a gente até o momento não se debruçou para estudar o Evangelho, o Novo Testamento, vale muito a pena. A tradução do Haroldo Dutra é uma linguagem tão clara, e parece que a gente se aproxima de Jesus mesmo naquelas páginas. Fica mais fácil quando a gente lê um título desse, bem-aventurados os que são misericordiosos. E daí tem as parábolas que o Evangelho segundo o Espiritismo se refere, e lá vai na sequência, né? Porque o Evangelho vai na sequência dos acontecimentos na vida de Jesus, das passagens.
Daí nós vamos entrando na história, não pincelado as parábolas, mas numa sequência que nós vamos compreendendo, ó, tá acontecendo isso, depois aconteceu aquilo. É muito interessante, vale muito a pena mesmo conhecer, estudar, acompanhar a vida de Jesus tá na hora do intervalo. Então tá, a gente vai ser misericordioso com o seu Nelson aqui, a gente vai fazer o intervalo, já voltamos. Então a gente vai continuar ao vivo aqui pela Rádio Cultural FM, aliás, pelo Facebook, né, acompanhando esse momento de pausa na rádio. Acho que é melhor, deixa que eu vou organizar aqui um pouquinho, que eu estou vendo de frente. Nós estamos tentando ajustar aqui, mas está ótimo. Tá bom. Acho que é melhor como estava antes, estava melhor aqui. Isso. Então a gente vai continuar com o pessoal aqui, eu vou tirar um pouquinho o fone. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser fazer algum comentário, né? A gente sempre tem tido alguns amigos que têm acompanhado o programa. Eu quero mandar um abraço aqui para a Rejane Scheffer, né? A mãe da Lu aqui que está conosco, a Ângela Girardi, a Tatiana, mas se eu pronunciar teu sobrenome, eu acho que eu já tenho condições de aprender aqui russo, né? Kazmir Kzak, acho que é isso. A Mari, né, e o Thiago, a Andréa Toledo, a Vera Lúcia Recucci, a Neca Amaro, a Lenir Teixeira, a Betina Knaben, o Ricardo Scheffer, a Natália Nath Oliveira e a Gilda Maria Bittencourt. Um abraço para todos vocês aí que estão assistindo mais uma vez esse programa conosco e a gente fica muito feliz. É um programinha muito simples, mas a gente sabe que esse tema é um tema que agrada muitas pessoas e por agradar muitas pessoas ele atrai muitas pessoas. Então a gente tem a plena consciência que é o tema, mas a gente tem tido aí em torno de 1.000, 2.000, 3.000 visualizações por semana do programa no Facebook. Então a gente só tem a agradecer e você tem o direito de nos cobrar. Se a gente falar algo errado aqui, manda lá a mensagem, se a gente cometer algum deslize, mas de qualquer forma a gente deixa aqui o nosso sinal de gratidão, que com certeza para nós é uma satisfação ter vocês aqui. E eu vou dar mais uma olhadinha no Facebook aqui. A Janice também, Mesquita, vou dar um abraço para ela. Vamos abrindo aqui as nossas redes. Quem mais, Lu, ali que está compartilhando conosco aqui? A Lu tem nos dado suporte aqui, fazendo a parte das nossas redes sociais. A gente vai chegar lá de ter uma câmera um pouquinho melhor, né? Por enquanto a gente tem uma única câmera ainda, mas tem sido muito bacana assim, essas duas formas de contato. Lembrando, para quem estiver dentro de Torres, pode acessar na rádio FM, né, 87,5, na região central, né, o bairro Centro, Praia da Cal, São Francisco. Acredito que até o Igra, lá, né, seu Nelson? Até o Igra, então, né, na Praia Grande, então os bairros principais aqui de Torres, as pessoas podem ouvir por rádio. E quem quiser pode entrar diretamente no site culturalfm.com.br, pode ouvir pela internet e baixar inclusive aplicativos para o telefone, né, para o iPhone e para o Android. Fica aí então o convite para nos acompanhar de diferentes formas. Mandando mais um abraço aqui para Lourdes Schultz, para o Janailson Nogueira e para o Solano Reis. Um abraço no coração de vocês aí e obrigado por estar conosco em mais uma terça-feira. Lembrando que hoje a gente está tratando do tema misericórdia. Se a gente quiser entrar lá e pegar o Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 10. Tem para baixar no site da Federação Espírita Brasileira e nos comentários, já está? Nos comentários ali da nossa live no Facebook, você pode também baixar o livro. Então, mais uma vez, nós damos boa noite a todos que estão nos acompanhando agora, não só pelo Facebook, mas também pela Rádio Cultural FM, aqui de Torres, ao vivo. Lembrando que hoje nós estamos com a Lilian Camargo e com a Luísa Scheffer, tratando de um tema muito pertinente, misericórdia, né, Lilian? Sim. Sabe qual é o chácara que o Sérgio Lopes associa a essa bem-aventurança? Ah, eu fiquei curioso agora. Imagina, misericórdia. Córdia tem a ver com coração, é isso? Isso. Muito interessante. Eu acho que não podia ser diferente, né? Olha que interessante, de fato, né? Quando a gente tem alguma dor de amor, né? A gente fica com o coração doendo, né? Peito apertado, né? Será que é porque a gente não perdoou, é isso? Provavelmente, né? Aquilo que eu estava falando, o ressentimento, geralmente, onde que a gente diz, te perdoei de coração, né? Olha que interessante, né? Diz, A sabedoria popular tem muita coisa bacana, né? A gente não diz te perdoei de pulmão, né? Te perdoo de coração. Te perdoei de orelha, de cabeça, não, né? Te perdoei de coração. De coração, olha que legal, então, né? O coração e o perdoar, né? Ele tem a palavra doar na raiz dele, né? De doar. Então, ele é uma doação do coração, é uma doação de amor. O perdão, então, ele nos convoca a mover o nosso amor mesmo, os nossos mais puros sentimentos, para reatar, né, essa situação. E às vezes a gente tem tantas querelas, né, Cristiano? Nós, como seres ainda tão imperfeitos, a gente tem muitos senãozinhos com outro, por coisinhas às vezes muito pequenas. Nós acabamos virando, como dizemos na linguagem popular, o rosto para, às vezes, amigos, pessoas que nos acompanhavam. E ficamos com dificuldade, devido ao nosso orgulho, de reatar relações, por coisas muito insignificantes. E essa semana eu li uma matéria que eu achei muito comovente. Eu não vou citar lugares, nomes, né, porque é muito detalhe, mas vou resumir. De uma mãe nos Estados Unidos que fez uma grande luta, moveu por muitos anos, e por muito esforço, incluindo o dinheiro dela mesma, para livrar do corredor da morte o assassino da filha dela. A filha trabalhava numa loja de conveniência, uma coisa assim, e uma pessoa, um jovem de 23 anos, se não me engano, foi fazer um assalto e atirou na filha dela e ela veio a óbito. E ele foi condenado à morte. Só que a mãe, ela ficou assim, ela não aceitava. Por que ele fez isso? Se ela não reagiu, se ela não... Né, por que ele teve essa atitude com a filha dela? Ela foi atrás, ela foi investigar quem era o rapaz, qual o contexto de vida dele. Então ela foi desde a infância, ela descobriu que ele foi abandonado, que ele morou na rua, que ele foi maltratado, que passou pelas piores situações que uma criança pode passar. Então ela percebeu que se ele tivesse tido outras oportunidades na vida, talvez ele não teria chegado nesse ponto. E ela lutou muito, assim, nos Estados Unidos a gente sabe como a lei é rigorosa, né, quando é realmente condenado, assim, ia para um juiz, ia para outro, recorria a outras instâncias. Os próprios filhos dela que não tinham o mesmo sentimento
de misericórdia, que ela ficaram chateados com ela, aborrecidos mesmo, assim, a ponto de não querer conversar com ela. E ela continuou insistindo até que essa semana, por isso que eu li a matéria essa semana ela tinha conseguido, ao invés da pena de morte, ele foi condenado à prisão perpétua, mas ela disse que preferia realmente que ele permanecesse vivo. Inclusive ela fez contato com ele, conversou, disse para ele do perdão dela, ele mandou carta para ela depois que soube, né, que ela tinha conseguido tirar a condenação dele a pena de morte, e ele disse para ela, né, que ficava pensando como seria a vida dele se ele tivesse ela como mãe. Que lindo, porque né? Quase me arrepiei aqui agora. Como teria sido a vida dele se ela tivesse sido a mãe dele, né? E o que é esse coração materno, né? Eu sou mãe, mas eu penso, será que eu teria uma atitude dessa? Né? De perdoar o assassino do meu filho? Não só perdoar, não só dizer eu te perdoo, não só dizer para as pessoas eu perdoo ele, mas a luta que ela fez por anos, gastando dinheiro, se encrencando com a própria família para realmente tirar essa pessoa da condenação à pena de morte. Existe sim corações gigantes, né, capazes de nos dizer, olha, eu perdoei isso, tu não vai perdoar que eu pisei no teu pé? Que interessante, né? Então, realmente são exemplos grandes para nós. Sabe, Lilian, eu tenho esses dias tem pairado na minha mente, assim, um pensamento simples, que há muitas pessoas boas, inclusive, pessoas que eu posso dizer que são pessoas em que eu me espelho em vários aspectos, tem faltado contato com a pobreza, né? O Francisco de Assis dizia que ele era casado com uma donzela que andava muito esquecida, né? Que era a Dona Pobreza, que era uma donzela muito bela, por isso que ele era chamado, né, de poverello, né? O pobrezinho, né? Homem rico que renunciou à sua herança, à sua fortuna, para viver a mensagem do Cristo, e foi considerado pela revista Time o maior homem do seu milênio. E é interessante, então, a gente entender que esses processos de contato com as misérias alheias, eu assisti esse vídeo que tu comentaste, e me tocou muito também, porque ele nos faz refletir sobre a nossa ação no mundo, né? O que nós estamos exigindo da nossa vida em troca de pequenas ações boas que a gente faz. Às vezes a gente exige tanto, né? A gente quer tanto reconhecimento, e uma mãe lutar para que o assassino de sua filha não seja também assassinado, é compreender o Cristo na sua mais pura e doce essência. Mostrar outra face. Mostrar outra face. Mostrar outra face. Mostrar que existe uma vida espiritual, que o assassinado não vai deixar de existir. Ele vai continuar como espírito. E às vezes ele é um cobrador de duras dificuldades que nós lhes impusemos em outras existências, e que se a gente não por fim a esse ciclo, né, de violência, talvez a gente venha a ser vitimado no futuro de novo e de novo, até que a gente ponha o freio nesse ciclo e passe então a ter aliados, fazer dos nossos inimigos nossos aliados, evidentemente, né, baseado nos princípios cristãos, né? Isso me lembrou também que fala aqui no Evangelho, né, que às vezes a gente fala assim, eu perdoei, coloquei na mão de Deus. É tipo assim, que Deus faça depois a vingancinha lá, né? Ele vai se ver com Deus. Eu perdoei, ele vai se ver com Deus. Esse também não é um perdão, né? Não é um perdão de coração, porque assim, eu vou deixar que Deus cuide, mas na verdade a vibração não é boa.
É melhor que fazer com as próprias mãos, né? Com certeza, né? Já é uma evolução, mas a gente sabe. Mas ainda é bem pequeno, né? Bem pequeno. É que tem gente, a gente acha que não, né? Mas tem gente que quer fazer com as próprias mãos, né? Então, assim, já é uma evolução. Mas eu chamo isso, sabe do quê? Eu estou escrevendo um texto para a revista, pro jornal da Fergs, né? Diálogo Espírita. E é interessante que eu usei uma expressãozinha, não sei se vai nesse texto que eu estou fazendo ainda, mas durante a minha escrita ali, em algum momento eu usei o termo vingança sublimada. Que é esse caso especificamente, quando a gente transfere para Deus a nossa vingança, entende? Como se Deus fosse cumprir com a nossa vingança. E aí, o projeto é ao contrário, gente. É não querer imputar erro, punição ao irmão que nos ofendeu, que nos prejudicou. Sabe por quê? Porque se a gente não imputar esse erro nele, a gente não vai ter um erro proporcional imputado a nós. Então, assim, é conveniente, tá? Não é nem questão de caridade, é conveniente que a gente possa abstrair de qualquer reparação dos irmãos que nos prejudicaram do ponto de vista moral. E pedir ainda para Deus misericórdia para com o irmão que se equivocou conosco, né? Se reconhecidamente a gente percebe que foi um equívoco, pedir a Deus que tenha misericórdia, porque a gente sabe que a lei divina, ela não está aí para punir, ela está para educar. Mas às vezes o processo educativo é doloroso. Às vezes a gente precisa passar por uma situação um pouco mais dolorosa. E daí, quem sabe a gente peça para a misericórdia de Deus educar de outra forma, mais suave, né? Daí já é o coração mesmo amoroso em ação. Não transferindo para Deus nossa vontade de vingança, né? Que como a gente falou na Lei de Justiça no Livro dos Espíritos, né? A gente diz, deixa que a justiça divina alcança. Mas não é exatamente o desejo de perdão quando a gente se der dessa forma. É verdade. Eu vou fazer um convite aqui para o pessoal entrar também, né, pegar o livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos, de Francisco Cândido Xavier. Tem um capítulo chamado Sermão do Monte. Esse capítulo, ele traz uma mensagem, capítulo 11, tá, gente? Você pode pegar aí. E ele é muito bonito, assim, eu vou ler só um trechinho aqui do final já, né? Onde ele fala do cenário que estava envolvido ali, né? Já existia um grande número de seguidores de Jesus, pessoas procurando os discípulos para receber o auxílio. E aí, então, esse grande movimento tem o início, e a Humberto de Campos, na sua maestria literária, diz assim, né? O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro, e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta acotovelava-se a turba imensa. E ele segue dizendo que muitas centenas de criaturas estavam ali aglomeradas, né? Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu, na iminência enfeitada de verdura onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, que também é chamado Mateus, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou
do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. E assim do alto do monte soprava um vento leve e deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Que lindo, né? Então, eu imagino nós estarmos diante daquele Jesus proferindo essa palestra, né? Eu fico imaginando, assim, nós transportados para aquele momento, para aquele fim de tarde, onde nós tivemos um amigo, porque essa é a fala de um amigo que acolhe, que acalma, que fala da recompensa da nossa resistência moral, da nossa resiliência. Então, é um ato de bravura. E eu acredito que a gente está precisando disso no nosso país no momento. A gente tem se achado a última das criaturas na Terra, o que não é bem verdade. Nós não temos os graves karmas sociais que muitos dos países que nós julgamos ser ditosos, economias muito fortes, né? Nós não temos nenhuma 10ª parte dos karmas sociais que essas nações têm. De fato, nós temos aqui, sim, muitos karmas coletivos do ponto de vista comunitário, das nossas comunidades pequenas, mas, em geral, nossos karmas são pessoais. Que nós façamos a nossa parte, que o nosso quinhão na obra do Senhor com certeza vai ser nos dado. Agora, não nos iludamos que nós somos merecedores, né, de um transporte alemão, né, de paisagens urbanas suíças, de uma força de trabalho americana, porque nós temos outros tesouros que nós ainda não damos o devido valor, né, tais quais esse da liberdade plena de expressão que nós temos aqui, liberdade religiosa, tais quais não fazer guerras com os nossos vizinhos, aos quais vivemos em paz há tantos anos, né? Entre outras capacidades de acolher outros povos, mesmo que eventualmente nem todos concordem, mas a grande maioria são aqui muito bem acolhidos. Então a gente está tramitando por cenários e em que sim, a gente sabe, como o próprio Chico Xavier nos lembra, a violência do Brasil é a violência do mundo, né? Os problemas brasileiros são problemas que acontecem em todo o mundo. Alguns desses locais estão, vamos dizer assim, adormecidos pelo dinheiro, né? Então as pessoas não estão agindo de forma, vamos dizer assim, mais severa, né? Menos pensada, porque o dinheiro está permeando aquelas relações. Mas eu acredito sim que o Brasil é o país amado do Cristo, um país abençoado pelo Cristo, e que nos cabe fazer a nossa parte, tendo misericórdia inclusive pelos nossos governantes, orando por eles, né? Para que a gente possa mudar o quadro psicológico da ação que nós temos tido para os nossos governantes. Cada um responderá pelas suas obras, e isso não é desejar o mal. Isso é próprio da lei a que nós estamos submetidos. Então, estamos encerrando aqui, já deu o nosso horário, passou rapidinho. E o Cristiano leu aqui para nós essa passagem do Boa Nova, e ela é muito rica para a gente fazer meditação. Quando a gente conhece as bem-aventuranças e leu e conhece esse cenário descrito, a gente pode fechar os nossos olhinhos naquele momento assim que a gente precisa parar um pouquinho a nossa correria, parar um pouquinho o nosso coração e nos imaginar nesse cenário. Nem que nós nos imaginemos sozinhos com Jesus. E sentir a brisa, sentir o entardecer. E a gente pode se transportar para um lugar que a gente gosta. Pode se transportar para o Morro do Farol. E pode se transportar para um lugar que você conhece, que tu vai vivenciar melhor. Fechar os olhos, sentir a brisa, apreciar o pôr do sol. E pensar que Jesus está do teu lado. E que Ele está narrando para ti as bem-aventuranças, para te lembrar todos os dias de que é possível fazer.
que nós já estamos capazes, despertos, nossa idade espiritual já nos permite ter uma atitude de misericórdia. E, com certeza é muito consolador as bem-aventuranças. Então, se a gente fizer um exercício de ler com frequência e assimilando o que Jesus realmente quis nos dizer com cada uma delas, e Kardec no Evangelho é magistral, como ele contextualiza com a nossa vida cotidiana todas as passagens de Jesus que ele aborda. Então, que a gente faça esse exercício de conhecer, dar uma lidinha lá no Boa Nova para interiorizar o contexto da mensagem e fazer a meditação pensando na Boa Nova. Olha só que meditação rica, né? Com o Sermão do Monte, na companhia de Jesus. Com certeza a gente vai se sentir muito mais forte nas lutas diárias. Como disse o Cristiano, o nosso país, ele é... A gente entendeu que a gente realmente tem que fazer. A gente está visando muito o contexto material. E deixando de lado nossos corações, a atividade, a emoção, as coisas que realmente os ladrões não roubam, as traças não consomem, os nossos tesouros do céu. Então, um beijo no coração de todos. A gente agradece quem esteve conosco em mais uma terça-feira, tratando desse tema aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, misericórdia, né? Miseratio, né? Compaixão, né? Misericórdia, coração. Então, bem lembrando o teu ditado inicial, né? Que a gente possa perdoar de coração as coisas que têm nos acontecido e deixar um legado de paz, de leveza no mundo aí. Até semana que vem. Lembrando sempre que você pode assistir depois as palestras na Sociedade Espírita Caminho da Luz, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Boa Nova e Francisco de Assis, que tem em Torres, em diversos horários, sobretudo nas segundas e nas quintas-feiras às 20 horas, na Bezerra de Menezes e no Caminho da Luz, e no Allan Kardec. Então a gente fica aqui desejando a você que conheça um pouco mais da doutrina espírita, que possa participar de grupos de estudo, olhar palestras do Divaldo Pereira Franco, do Haroldo Dutra Dias, e assim a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Um beijo no coração de todos e até amanhã. Então, um abraço a todo mundo que estava no Facebook também. Nós vamos nos despedir de vocês. Quero mandar um abraço aqui para todos os nossos amigos que compartilharam, que curtiram. E a gente fica muito feliz que vocês estiveram conosco. Peço perdão por não ter feito, né, a menção de todos aqui, mas a gente semana que vem volta mais uma vez. E a gente pede que vocês continuem aí nos contactando. Até mais, gente. Um abraço.